Olá, vamos começar mais um Pode Sentir. Muito legal ter você aqui. E hoje quero falar com você sobre um assunto muito interessante. Uma pessoa que vai trazer aqui diversos universos dentro de um só. Tudo isso porque, gente, tem gente que chega no ambiente e muda tudo. A Tati é uma dessas, vocês vão ver. Não porque fala alto, mas porque fala com verdade. Tem gente que provoca silêncio, e não porque gera desconforto, mas porque é aquela pessoa que convida a sentir. Hoje a Tati Podestá tá aqui. E você, se você ainda não conhece ela, olha, vou te falar, se prepara, porque ela é uma dessas pessoas que traz conversas que vão atravessando a gente, que aquecem, que cutucam. Ela não é terapeuta, não, ela é comunicadora, mas é uma mulher que honra as palavras e principalmente os silêncios entre as palavras. Vocês vão perceber na fala dela. Ela fala de saúde mental, sobre maternidade, fala sobre negócios, empreendedorismo, comunicação, conteúdo, produção de conteúdo, né, gente? Uma coisa que atravessa a gente todo santo dia aqui, então ela também vai trazer isso, mas não fala sobre isso de uma maneira simples, não. Ela fala com a alma. Desde a própria experiência até a escuta real do outro, ela vai trazendo para a gente esse universo convidativo. E por isso, no nosso Pode Sentir, a gente não vai falar das emoções rasas, a gente gosta das emoções profundas. Bora sentir juntos aqui com a Tati? Bem-vinda, Tati! Obrigada, Lê. Obrigada pelo convite. Bom, vamos colocar teus vários universos aqui, Sim, né? sim. Acho que somos cada vez mais plurais, né? Eu vi você falando e eu me vejo exatamente dessa forma. Somos um mosaico, né? De experiências, de sentimentos, de background. Exato. Tati eu conheci, né? Nós não tínhamos tanta proximidade, mas a gente trabalhava para a mesma Sim, sim, organização, fazendo coisas diferentes, complementares. E Tati ficou muito tempo no mundo corporativo. sim. Até que há um ano atrás ela resolveu empreender. E aí, quer contar pra gente o que te levou para o empreendedorismo? Porque eu acredito que a tua história pode ajudar muita gente que está ouvindo a gente aqui a também fazer esse movimento. Tem muita mulher olhando para as coisas que você olhou e te moveu. Conta para elas aqui o que te mexeu. A famosa transição de carreira, né? A minha confesso que Isso. não foi muito pensada, mas eu acho que ela aconteceu num momento muito oportuno, né? Eu fiz a minha carreira toda dentro de uma mesma organização, né? Uma organização que foi uma grande escola para mim, né? A HSM, que eu tenho o maior orgulho, fiquei lá por 13 anos. Mas enfim, a minha carreira toda foi crescendo, mudando ali de áreas, e eu estava num momento em que eu já estava vendo ali, já não estava vendo, na verdade, uma linha muito grande ali em termos de crescimento, muito longínquo. E também, né, já tinha começado um outro movimento, acho que todo mundo tem o seu lado B, né? E o meu foi meio sem querer. A minha família tem um grupo de lojas de quartos de bebê aqui em São Paulo, por amor e roteiro das grávidas. Eu sabia que meus pais estavam precisando muito de alguém para olhar a comunicação das lojas. A gente já tem, né, a loja há mais de 15 anos, são Instagrams consolidados, bem institucionais, e a gente estava precisando trazer aquele toquezinho um pouco mais humano, né? A minha mãe, como empreendedora, que toca o negócio sozinha, vamos falar disso, né? Que o mundo do empreendedor, ele não é tão cor-de-rosa assim, né, como a gente escuta por aí, com todas as Não são atribuições. só tons pastéis. Não são, não são. Então ela falou, Tati, não tenho tempo para olhar para isso. E eu falei, então vamos lá, eu vou te ajudar. E a gente começou a criar toda uma série de conteúdos para as lojas. E aí eu me descobri uma comunicadora, porque eu nunca fui, né? Nunca fiz uma formação sobre isso. Foi literalmente pegar ali uma câmera, colocar no YouTube, como abrir um canal no YouTube e começar a fazer. E enquanto isso eu estava no mundo corporativo. Só que isso foi caminhando, isso foi crescendo. Sendo que no mundo corporativo tu lidava com eventos. Era outra natureza, né, estava ali com produtos, com curadoria de conteúdo e tocando ali os conteúdos É, digitais para as o lojas. conteúdo já te Já estava me perseguia. rondando ali, sempre É, fez parte do meu dia a dia, mas de uma outra forma, né. sim. Então me vi exatamente nesse momento, a gente estava fazendo uma mudança interna ali, né, enfim, remodelando algumas coisas e tinha uma oportunidade de tocar uma outra área. E muita gente ali nas mesas dos cafés já estavam me dizendo: "Será que você não tem um negócio aí? Teu Instagram está crescendo, está indo bem, será que isso não é um negócio?". Paralelo a isso, entrou uma terceira peça, que era o meu desejo de me tornar mãe. Então, estávamos ali no movimento de começar alguns tratamentos e olhar para esse lado, né, da fertilidade, de começar uma família. Então, um belo dia eu sentei e falei: bom,
tenho aqui algumas coisas na mesa, né? Tenho a oportunidade de migrar para uma outra área e continuar nessa empresa que eu fiz a minha carreira a vida inteira, ou tenho a oportunidade de olhar para esse negócio que está aqui na mesa, que eu comecei de forma despretensiosa e que eu posso explorar, e ainda, né, olhar para essa agenda um pouco mais flexível para o dia a dia, né? Então, por isso que eu optei por sair do mundo corporativo e abrir a minha empresa. E se você acha que sair do mundo corporativo e abrir sua empresa é uma facilidade, Né? depende, né? Tem ressalvas. Até virar a parte Sim. fácil tem Sem a parte dúvida, sem difícil, dúvida. né? E eu acho que esse é um tema muito legal para a gente pontuar, porque eu acho que durante muito tempo, e isso faz bem pouco tempo, a gente viu um boom das startups e uma glamorização do empreender, né? Onde Verdade. todo mundo queria empreender porque era um trabalho flexível, porque você era dono da sua agenda, porque você não tinha chefe. Você é, né? Conta pra mim como que é a tua agenda. Então, eu acho que a gente é muito pior chefe da gente, né, do que ter um chefe para a gente responder. E meus pais sempre falavam isso. Eles falavam, gente, esse mundo aí tá muito glamorizado. É muito mais embaixo. É você trabalhar os 7 dias da semana, 24 horas por dia. É você tá pensando no seu negócio, na solução, quando você tá na mesa do café da manhã no domingo, num almoço, numa viagem. E é mais ou menos isso, né? Eu tava brincando com você que todo mundo fala da agenda flexível. É flexível. Dá para ir na academia 11 da manhã? Dá para ir na academia às 11 da manhã. Só que se você for na academia às 11 da manhã, seus e-mails vão estar lá te esperando, Às né? 7 da noite. Às 7 da noite, assim. No meu caso, né, que eu sou autônoma, estou sozinha na minha empresa, sou tudo eu, né? Então, assim, É eu absolutamente. presa. Eu presa, total, né? Eu empreendedora, né? Que é o meu Aham. caso. E é tudo, né? Então, assim, a parte gostosa, que aqui eu gosto, de pensar nos roteiros, de criar o conteúdo, de gravar, que é a minha, eu brinco, né? Que é o meu momento de flow ali. É a parte que eu mais gosto. Só que a empresa não é só isso, né? Eu também sou o comercial, eu também sou fazer a proposta, eu também sou vender, coisas que eu não gosto tanto assim, né? Então, é um pouco mais complexo daquilo que a gente imagina. E hoje a gente vê esse movimento muito grande, né? Cada vez mais jovens não querendo ser CLT, querendo essa carreira um pouco mais flexível. E no final do dia, o CLT, né, falamos a verdade aqui, seu salário está ali na sua conta, né, Você de forma produzindo, super né? estável, independente do resultado, né, claro, né, com as ressalvas ali, mas é um caminho muito mais estável, né, o empreendedorismo, apesar, né, do desafio da adrenalina gostosa, de você poder tocar um negócio que realmente te brilhe os olhos, você tem a instabilidade, né, então a insegurança que também tem nesse processo, que muitas vezes a gente não fala, né. Tudo tem os dois lados, não tem jeito, né? Porque também eu tenho algumas pessoas que estão no CLT e que reclamam de ser pega de surpresa e de ter que ir embora sem grandes avisos, Sim, sem muito sim, feedback. sim. Então, todos os lados têm os Tem seus risco a prós e gente sempre, contras. né, É. tem ali no tá né, intrínseco no negócio. Mas como o nosso programa aqui fala muito de emoções, qual você acha que é a principal emoção, ou reformulando a pergunta, qual emoção ficou mais latente na tua vida de empreendedora? Né? Ou se você quiser falar, uma emoção que estava mais presente quando você era uma seletista, uma pessoa que tinha lá seu trabalho, remunerado, né, com carteira de trabalho, todos os benefícios. Que emoção tu tinha mais recorrente? Eu ouço muito pessoal falando aqui de estresse, ansiedade, mas não necessariamente pode ser o teu caso. Acho que meu caso, acho que a Era mais ansiedade ela tranquilo. tá mais nesse momento. Ela é mais presente nesse momento, acho que muito por conta dessa eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de segurança, de estabilidade, Sim. né, então eu acho que ali a gente vivia a adrenalina, o friozinho na barriga do negócio mesmo, né, de você ter ali suas metas para você cumprir, os projetos e fazer a coisa acontecer ali, acho que é ali que vem o estresse, né, de você dar conta de toda aquela agenda, de todas aquelas entregas, mas de novo acho que de uma forma dentro de uma caixinha muito estável, Controlada. muito controlada, né. Acho que, enfim, acho que tem cada vez menos esse perfil, mas você tinha ali, né, eu agora estou trabalhando, agora, né, parei de trabalhar. Eu falei: "Agora, no meu caso, essa barreira ela é rompida", né, então eu acho que hoje a instabilidade de você saber, né, hoje, assim, quantos projetos eu tenho para tocar, qual vai ser o meu faturamento, como é que, né, como é que vai ser o futuro, quais são os próximos projetos, eu acho que hoje me causa mais essa ansiedade do que no É passado. muito legal ver como cada pessoa lida com cada contexto, né? Sim, sim. Então hoje tu sente mais ansiedade e há tempos atrás tu sentia mais o quê? Qual que era a emoção mais presente? Pensando o que a gente pode trazer como
Acho que eu não sei se vai ter eu vou colocar o estresse, mas eu vou colocar entre aspas, porque eu falei, Uhum. era a agenda mais Era uma agitação. agitação. Acho que é essa que eu tô Ah, chamando aqui, vai, de adrenalina ali, de aí tem um projeto, tem uma tinha uma reunião, tem que resolver uma agitação. coisa, nananã, e tem resultado, e aquela coisa, né, ali do mundo corporativo, que hoje ela é mais centrada, eu acho, né? Mas acho que tem a ansiedade do resultado, né? Pra gente até querer Uhum. ver os resultados logo, né? Quando o negócio é Sim. seu, que acho que a gente esquece, né, de respeitar um pouco o tempo, né, do crescimento, A de gente você quer tudo para fazer, ontem. que é tudo para ontem. Eu acho que o nosso mundo nos coloca cada vez mais nesse lugar, mas eu acho que vem esse friozinho na barriga, essa insegurança do assim, tá, hoje eu tô aqui e amanhã, né, como é que vai ser? Tá, boa. E você é uma pessoa que está dentro desse universo que percorreu, acho que boa parte da tua vida, das crianças, né, do mundo que fala do quarto de bebê, de contar histórias. Nem vou entrar no mérito do bebê reborn, que todo mundo está falando atualmente, para não gerar muita polêmica. Mas eu quero trazer esse recorde de criança também para juntar com o que tu estava falando sobre um tema que mexe muito com as mulheres, que é engravidar, né? Que é conectar a maternidade à realidade do Sim, trabalho e tudo sim. mais. Como foi para ti olhar para isso? Foi uma coisa que te gerou ansiedade, ainda te gera ansiedade? Porque tem muita mulher e a gente está cada vez mais deixando para mais tarde Sem esse, dúvida. esse projeto. Que obviamente, né, tem gente que quer, tem gente que não quer, e tá tudo certo, acho que não é uma obrigatoriedade para ninguém, mas normalmente, fisiologicamente, a gente já tem um chamado, Sim, sim. né? Eu conheço pessoas que falam, não, nunca pensei em engravidar, mas de repente, com uns 30 começou a mexer umas chavinhas e falar, acho que eu tô querendo isso. Hormonalmente, a gente fica muito Sim, sim. afetada por isso, Uhum. né? E você estava falando que a gente deixa para muito mais tarde, hoje em dia, que prioriza muito mais primeiro a carreira, primeiro o trabalho. Como Sim, é que é sim. isso para você hoje? Então, olha, é engraçado que a maternidade, eu ainda não sou mãe, né? Eu estou nessa tentativa e essa é uma pauta que eu venho trazendo cada vez mais, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre ela, né? E a maternidade, ela me transformou antes mesmo dela chegar, né? Porque eu vim parar hoje na carreira que eu estou em função da maternidade, né? Porque eu comecei a fazer os conteúdos para as nossas lojas. Então, eu acho que ela já me trouxe para esse movimento. E eu confesso pra você que eu fui muito pega de surpresa, né, porque assim, minha mãe foi mãe muito jovem, então eu nunca achei que teria nenhuma dificuldade para engravidar. Um belo dia, né, joguei a pílula no lixo, achei que dali 3 meses eu estava grávida. E não foi bem assim, né, passamos o primeiro ano, que todo mundo diz que é super normal, né, não sei normal pra quem, né, porque a pessoa que tá tentando engravidar, ela já tá num ponto em que ela quer, né, então se você Uhum, esperar uhum. um ano para que isso aconteça, então, fizemos o primeiro ano de investigação, nada. O segundo ano, também continuamos investigando mais um pouquinho, nada. Fomos para uma FIV também crentes de que era a nossa carta na manga, que ia ser super fácil, né, para a gente passar por esse processo. Subestimamos as emoções desse processo, foi muito intenso emocionalmente. Não deu certo a primeira, a gente teve só um embrião. Traduz a FIV para quem de repente pode não Boa, boa. compreender. A FIV é a fertilização in vitro, então é quando a gente faz, né, a junção dos óvulos com os espermatozoides em laboratório, numa plaquinha ali in vitro mesmo, né? Então a gente faz a coleta, né, do material genético da mulher e do homem e faz essa coleta no laboratório e acompanha a evolução desses embriões ali por 5 dias até que ele esteja num determinado ponto para que seja, né, colocado no útero e a partir dali então desenvolva, né? Então Aham. acontece muito para quando isso não acontece de forma natural dentro do corpo da mulher, né? Sim. Então a gente tinha tudo para que esse processo acontecesse de uma forma muito simples, né? Tínhamos, né, óvulos, espermatozoides, tudo para dar certo, e mesmo assim não deu. Então, emocionalmente, isso foi muito desgastante. Foi bem no momento também que eu estava abrindo a minha empresa, então até comentei com você que a minha empresa ficou ali em Stand-by espera, um em pouquinho? stand-by, porque não deu, né? Eu estava ali entregue emocionalmente para esse processo. E aí fizemos uma segunda rodada no começo desse ano também, e também não deu certo. E aí eu falei: "Nossa, calma, isso é muito mais complexo do que eu tinha imaginado". E cada vez que eu sento numa mesa com um grupo de mulheres, todo mundo me conta uma história
seja sua, seja de uma irmã, de uma amiga, de uma prima vizinha, colega de trabalho, alguém que está passando por esse momento, né? E eu falei, gente, então como é que a gente não fala sobre esse assunto, né? A gente está cada vez engravidando mais tarde, né? A gente tem nosso pico de Você acha que existe um preconceito, um receio do julgamento, que faz com que as mulheres falem pouco sobre isso? Porque em algum nível também afeta a nossa percepção na carreira, na empresa, na família. totalmente, Como que totalmente. foi para você? Eu acho que tem 2 pontos, né, eu acho que o primeiro é que tem a questão ainda da empresa, do mundo corporativo. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei: "Eu vou abrir isso no meu Instagram, eu vou falar sobre essa dificuldade". E a primeira reação dela foi: "Como? Você trabalha numa empresa, como é que a sua empresa vai receber isso?", né. E eu falei: "Olha, se a minha empresa não receber bem o momento em que eu estou vivendo, essa talvez não seja a minha empresa, Uhum, né, essa uhum. talvez não seja o lugar que eu devo estar agora". E foi totalmente o contrário, né, as minhas chefes na época foram extremamente receptivas com esse processo, e eu sei que infelizmente não é aquilo que acontece, e acho que tem uma vulnerabilidade muito grande de nós mulheres, né, porque ainda a sociedade nos cobra por esse lugar, e acho que a gente ainda se cobra, né, eu me A vi gente se permite essa cobrança, não, né? e uma autocobrança, né, porque ninguém estava me cobrando, mas eu me sentia muito culpada de, assim, como é que eu estou tendo dificuldade, né, de algo que é tão natural, né, as Uhum, uhum. mulheres, eu tô descobrindo que de natural tem muito de natural tem muito pouco, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, assim, sem dúvida, eu acho que tem uma vulnerabilidade muito grande que a gente ainda não fala. Mas é um fato, né, a gente tem um pico de fertilidade ali aos 20 anos de idade, a gente está engravidando depois dos 30, 35, 40. Hum. Então isso com certeza está muito ligado à nossa priorização de carreira, de formação de família, de estabilidade financeira, para depois a gente olhar para isso, né. Então esses recursos hoje tecnológicos e científicos, eles vão ser cada vez mais utilizados pelas mulheres, né. E qual o sentimento, né? Quais são as emoções presentes para ti hoje, depois de ter passado por esses desafios? O que cresceu em ti? Nossa, ali foi um processo, assim, tão intenso de autoconhecimento, sabe, eu acho que a maior lição disso foi, acho que o universo me permitir e hoje eu enxergo isso, demorou, tá, pra chegar nesse estágio, porque eu acho que o primeiro ponto é a gente se cobrar muito do porquê, por que que eu tô passando por isso, né, o que que eu fiz de errado, o que que eu tô fazendo de errado, então você assimilar isso, leva um tempo, mas hoje eu estou olhando como uma grande oportunidade que o universo está me dando de fazer um mergulho, assim, muito grande, sabe, um me search, assim, sabe, em Aham. todos os aspectos, de ter começado uma terapia, de, né, de respeitar um pouco mais o meu tempo, de respeitar um pouco o processo das coisas, fé, a consolidação do meu relacionamento mesmo, sabe, de parceria, Sim. de conversa, da gente aprender a lidar mais com as nossas emoções, de respeitar como o outro lida com as emoções, de Nossos expectativas, limites, né? expectativas, que acho que são tantas coisas que a gente vive na maternidade, eu falo, né, pelas minhas amigas e pessoas muito próximas que vivem, né, você lidar com os palpites, você lidar com os fracassos, com as frustrações, com a falta de controle, né, eu Sim. acho que tem maior falta de controle que a maternidade. Acho que em todos os Não é? aspectos, né, eu acho que eu tô podendo fazer um estágio desde já nisso. É. Bom, o que você está contando é que ninguém ensina a gente a sentir, Não, né? Nem as coisas boas, nem os desafios. E que a vida proporciona para a gente situações que vão nos ajudando a aprender como a gente sente. E o mais legal, né, Tati, é que te ouvindo, e eu tenho certeza que ouvindo outras mulheres que olham para esse tema maternidade, carreira, que é um tema complexo, denso para gente, cada uma sente de um jeito. E sim. esse afeto, né, do verbo afetar, que esses dois temas juntos mexem e geram na gente, podem ser uma super escola, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, você está falando de sentir ali, eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi e fiz por mim nesse período, porque eu não sentia, acredite se quiser. Eu sou uma pessoa Não que percebia que sentia, né, Tati? eu acho que eu não sei exatamente qual que é o termo, se eu fingia que não sentia, ou se eu acreditava que eu não sentia mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa, por natureza, muito positiva. Acho que isso vem de um background, assim, de família, e minha família sempre foi muito assim: "Cara, você quer alguma coisa, vai lá, levanta e faz", sabe. Não fica aí Aham, reclamando, porque isso aí não vai levar a nada, tipo assim: "Ó, vamos lá, levanta e reage". aham, E aham. eu sempre fui muito desse lugar.
Então, quando as pessoas falavam: "E aí, como é que tá?", eu falava: "Não, tá tudo bem, estamos aqui, ó, estamos fazendo exame, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo". E aí, quando eu comecei a fazer a terapia, que ela olhou pra mim e ela falou assim: "Você já chorou?". E eu falei: "Não, preciso Tô chorar? ocupada fazendo Tô muitas aqui, coisas. entendeu? E aí teve uma hora que eu, assim, eu vi que a minha agenda estava lotada, eu fazia assim, tinha o, né, o mundo corporativo, nas horas vagas eu fazia esporte, fazia isso, fazia aquilo. E aí um dia ela virou e falou assim: "Calma aí, você tá fugindo do quê? Né? De que conversa que você não tá querendo ter com você mesma?". E aí foi quando eu tive a oportunidade de sentar e falar: "Cara, não, calma aí. Eu tô sentindo, eu só tô enfiando isso aqui pra debaixo do Tô tapete, sabe?". dissociando, né, Tô Tati? dissociando. Então, para mim, foi um processo, inclusive, do aprender a sentir, sabe? Aprender a reclamar, aprender a dizer, reclamar, né? Entre aspas, assim, mas assim, aprender a dizer, não, cara, isso aqui tá difícil pra Eu acho que é caramba. expressar as nossas necessidades, né. Porque uma coisa Reconhecer, né, que elas sim, estão ali. exato, porque, assim, tem o reclamar, que é aquele reclamar infantil, Sim, que é sim. meio birrentinho, Isso, né, meio mimado, mas tem o lugar de expressar o que a gente precisa. sim, Eu penso que quase todo mundo aprendeu que pedir ou falar sobre as nossas necessidades não era algo muito bem sim, visto, sim, só que é necessário. Se a gente não fala o que a gente precisa, como é que a gente vai conseguir se atender? sim. Ou ser atendido, né? Não, e às vezes a gente vê, né, eu às vezes escuto histórias de mulheres que às vezes fizeram, nossa, 10 FIVs, 5 FIVs, e aí eu falo, nossa, eu só fiz 2, né, ou eu fiz uma. Então, assim, ainda não posso reclamar, e eu sempre fui muito desse lugar do ainda não posso reclamar, Hum. porque ainda não tá tão difícil, mas aí eu também comecei a olhar pra mim e falar, não, mas pra mim o meu tá difícil, sabe, É, assim, o não meu é o importa, meu pode cem ser por meia. cento, É. né, pra mim os meus 10% é o meu 100%, então, assim, pra mim tá difícil essa carga, sabe, então foi um processo muito intenso de reconhecer esses sentimentos, de saber lidar com frustração, com fracasso. Demorou para eu reconhecer, tipo, tá bom, tô fracassando. Porque eu acho que a gente também. Isso é uma informação importante. Sim, porque eu acho que nós, principalmente mulheres, acho que a gente se coloca muito nesse lugar de não posso errar, não posso errar, não posso errar, eu preciso ser sempre um pouquinho a mais, né? Eu preciso sempre estar um pouquinho acima daquilo que esperam de mim, né? Uhum, uhum. E aí, quando você vê alguma coisa que você, assim, você fala, nossa, tá bom, vou ter que aceitar que eu tô fracassando aqui, né? Que nem tudo tá sobre o meu controle. E acho que essa escola do se você quer, você levanta e você faz, que eu vim, né? De assim, tá Uhum, na sua uhum, mão correr uhum. atrás. E acho que isso vem muito, né? Se eu puder trazer uma referência geracional, né? Os meus pais baby boomers, de que assim, tiveram, né, que construir as suas carreiras, né? Ajudar suas famílias. Falava-se muito pouco ainda sobre propósito e trabalhar com o que se Sim. gosta, era acordar para pagar os Fazer o que tinha que boletos e ser feito. É. construir. Então eles vieram muito desse background, a gente foi meio, né, tatuado assim com E tem isso. uma parte útil disso, que Com também se a gente não certeza, fizer nada, nada que acontece. coloca você na energia da É. ação, né? Mas precisa ver até que ponto, né? Mas aí quando você se coloca numa situação em que você olha e fala assim, não depende de mim, Sim. você olha e fala, É maior que eu. você fica meio assim, agora o que que eu faço, né? Porque até ontem tudo dependia de mim, né? Uhum, De uhum. você se preparar, de você se capacitar, de você, né, desenvolver alguma habilidade, de você correr atrás. E quando você se depara com uma situação que não depende de Tem você uma correr força atrás, maior atuando, né? dá uma desestruturada. Então, assim, o ano passado foi um ano que eu brinquei que as minhas estruturas foram abaladas, né? Assim, fazendo uma referência aqui Maravilhosa. divertidamente, a gente tem as nossas ilhas, né? E eu tinha a ilha do trabalho muito consolidada, a ilha da família muito consolidada, e de repente essas estruturas elas desmoronaram. Ruíram. E aí eu falei, opa, quem sou eu? Além do Uhum. trabalho, né? Quem sou eu além da construção de uma família? E aí eu entrei num processo muito bonito, acho, de poder me conectar com tudo isso, sabe? De fazer essa nova versão. E aí, já Sim. me antecipando um pouquinho dessa nova versão, foi na terapia que eu cheguei a esse lugar, porque eu tinha me colocado numa caixinha. Agora eu sou produtora de conteúdo. Aham, Então, assim, eu tinha ali, né, eu brinquei que eu estava ali como se estivesse nas ruínas, né, do aham. castelo. E aí, um dia na terapia, ela falou assim, mas por que que você está em ruína? Você pode reconstruir. Ela falou, você tem todo um background, você tem Sim. todo um conhecimento de eventos, você tem todo um conhecimento de curadoria de conteúdo, de criação de conteúdo agora. Por que você está matando todas as outras habilidades e se colocando só numa caixinha, né? Ela falou, você pode criar o seu próprio servir o mundo, sabe como é que eu, Tatiana, sirvo ao mundo, né, ao mundo corporativo, aos negócios, com todas as minhas habilidades. Inclusive com a tua história.
com a minha história. Então é isso que eu acho que eu tô conseguindo construir agora, sabe? Honrando esse passado corporativo, todas essas habilidades, e construindo agora uma nova caixinha ali de ferramentas, de habilidades para construir o que eu quero fazer daqui para frente. Eu sou suspeito. Já te falei desde o primeiro momento que a gente sentou juntas, né? Eu acho que pegar tudo isso que você traz contigo, juntar com a tua história, tua experiência atual, que é muito louco esse lance de ser bem-sucedido ou mal-sucedido, porque são referências externas. Se Sim. você pegar o quão bem-sucedida você vem se tornando a cada etapa do processo que você está passando, meu, você tem um monte de coisa para compartilhar. Pensa quantas pessoas podem se beneficiar desse lugar que você traz, das experiências não destruírem quem você é, muito pelo contrário, construir a tua melhor versão. Somar, né, tudo isso. E assim, eu não tinha pensado nisso num primeiro momento, né? Eu quebrei assim os pilares, as colunas e falei, não, e agora? O que que sobrou? Não, super Agora mentora. reconstrói com um pouquinho de cada coisa, Imagina. que talvez saia algo maior e melhor dali, né? E você está trazendo uma coisa que também, para mim, está implícita em tudo isso, que me parece que essa construção também foi composta por momentos de silêncio. A gente fala pouco do silêncio, né? E quando você fala dos teus insights, de você perceber as tuas pós-sessões, né, de terapia e, enfim, insights que a vida traz, como que foi a importância do silêncio nesse processo? Quando eu falo silêncio, é você com você mesma, você ouvindo os seus sentimentos, ouvindo Olha, eu tô as. cada dia mais adepta ao silêncio ali. Eu acho que era uma coisa que eu também tinha bastante dificuldade. Eu comentei aqui, né? O meu foco era ali a agenda lotada, porque a gente tem muito essa visão, né? A Sim. produtividade tá na agenda Uhul. lotada, na Sim. correria, tô ali, né, ligado em todas as coisas. E eu tenho percebido cada vez mais de que a intuição, a essência, a nossa verdade, ela vem no silêncio, vem no a gente aquietar o barulho de fora para ouvir aquilo que tá dentro, sabe? E o silêncio é uma comunicação, é uma linguagem, é uma Sim. informação. Aliás, eu acho que a nossa linguagem talvez mais genuína, né? Que eu acho que é quando a gente está conseguindo parar para se ouvir, mas a gente precisa deixar espaço para esse lugar, né? É que o silêncio dá uma desorganizada na A gente não conversa. sabe. E eu, sabe uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que eu tô aprendendo agora? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de ficar sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de companhia. Então, assim, se meu marido hoje viaja muito a trabalho, eu sempre ia jantar com uma amiga, encontrar alguém, ia numa reunião, ia almoçar no escritório, eu sempre procurava ainda alguém que não tinha almoçado para ir junto. E hoje é o contrário. Hoje eu tô começando porque eu descobri a diferença de solitude e solidão. Tem a Sim. solidão e tem a solitude de você estar nesse momento com você mesma, de pegar um bom Se livro, curtindo, né? de curtir, de assistir um filme que você gosta, de comer uma comida que você gosta. E aí o meu problema tá virando outro, porque agora eu tô gostando demais desse lugar. Mas faz parte, né, Tati? Eu sempre falo que para a gente encontrar o equilíbrio, a gente precisa conhecer os extremos. Sim, sim. Então, eu sou muito agitada, muito conectada, muito vinculada. Preciso ir para um lugar mais isolada para daí então encontrar esse caminho do meio. Não tem como. A gente não consegue achar o É, caminho do meio sem conhecer não. as duas extremidades. E aí, já passando para o lugar dessa nova Tati e tudo mais, imagino que teve outro fio nevrálgico aí, que era a relação entre o cuidar e o ser cuidada. Você sempre foi uma pessoa que cuidava de tudo, de todos, o tempo todo. Você se permitiu ser cuidada nesse processo todo que você se expôs? Ou foi Estou difícil para você? vou colocar num gerúndio, aprendendo. Porque eu acho que eu tenho muitas coisas, acho que eu tenho um pouco meu mesmo, esse lado mais maternal, que sempre foi do cuidado, né? Acho que desde o trabalho com eventos, é um cuidar de tudo, de todos os detalhes. E eu sou assim na minha vida, né? Com todos. E eu acho que eu vim muito dessa formação da minha família, de mulheres muito fortes e muito independentes, de que eu resolvo sozinha, eu não preciso de ajuda, né? Eu consigo dar conta disso aqui. Então, para mim foi um processo aprender a ser cuidada, sabe? Aprender. E foi muito legal, inclusive, ver esse processo em casa, porque a minha família, minha mãe e a minha irmã pediram para bater um papo com a minha terapeuta para ver como é que elas conseguiam me apoiar. Sem me atrapalhar no meu processo, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem essa característica muito assim, levanta e reage, Aham, sabe? E aham. elas falaram assim: como é que a gente apoia essa versão?
E aí a minha terapeuta falou exatamente isso, permita sentir, sabe? Permita que ela sinta, permita que ela chore, permita que ela reclame, permita esse lugar, sabe? Então foi um processo me permitir ser cuidada. Só que eu posso te dizer que uma das dificuldades, imagina, eu empreendedora, fiz uma carreira a vida inteira, saí, resolvi abrir minha empresa, vivi um processo intenso, né, desse pré-maternidade, dessa tentativa de maternidade, e o meu marido estava ali também, né, com esse suporte, mas eu me sentia muito culpada porque eu não estava produtiva. Uhum, Então uhum. foi muito aceitar esse lugar. Ainda tem isso. Porque eu falava: "Gente, como assim? Meu marido tá acordando cedo, trabalhando pra caramba, viajando pra caramba e eu tô aqui, ai, lidando com os meus sentimentos". Tipo, era uma culpa mesmo, sabe, de me sentir improdutiva, de me sentir, às vezes, um dia inútil muitas vezes, sabe. Então também foi um processo de autorrespeito e autogentileza, de assim: "Calma, você tá passando por um momento que é muito intenso mesmo, sabe, isso não vai ficar aqui pra sempre, mas eu preciso passar por isso pra sair melhor do outro lado". Por que que sentir útil tem tão a ver com se sentir ocupada? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa trazer, inclusive para a nossa produtividade profissional, porque Uhum. estar ocupada não é necessariamente a certeza de que você está sendo útil, você pode Sim, estar sendo sim. bem inútil, às vezes, Sim, sim, imagina você tá até ali, né, sentado improdutiva. no escritório, sem É, dúvida, mas é muito desse lugar, eu vivi muito esse sentimento de: "Gente, o dia passou e eu não cumpri aquele checklist", sabe, então não eu me tinha uma sentia. lista para cumprir. Então, assim, demorou também para eu conseguir respeitar, sabe, me sentir ser cuidada nesse sentido também, de olhar e falar: "Eu Uhum. preciso desse tempo", sabe, do meu marido dizer: "Não, fica aí mais um pouquinho, você tá precisando, daqui a pouco as coisas voltam ao normal", sabe. Sim. E hoje, olhando para toda essa novidade que é o mundo de criar conteúdo para as marcas, né, ou para as pessoas que te chamam, como é que você acredita que toda essa experiência da vida que a vida te proporcionou, afetou a qualidade das tuas relações e entregas atuais? Porque isso te deixa mais sensível, mais Sim, sim. refinada Sim, sem para dúvida. produzir, né? Sem dúvida. Acho que aqui tem algumas lições também, assim, importantes. Acho que a primeira delas que eu também, acho que esse processo de respeitar o tempo das coisas que veio desse processo da maternidade está se refletindo no trabalho. Então eu falei um pouco dessa ansiedade de as coisas têm que dar certo para ontem, eu acho que eu tirei um pouco o pé, sabe, tô respeitando um pouco mais o tempo das coisas. Então enquanto isso aqui ainda não está no patamar que eu posso ir fazendo outros projetos, eu posso ir fazendo outras coisas, tirando um pouco dessa pressão. Porque existe dentro da criação de conteúdo uma pressão por essa coisa da criatividade. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito bacana, a gente fala da era da autenticidade, né? Tudo tem que ser autêntico. Ah, você quer, né, ser um profissional melhor, você precisa encontrar sua própria voz, você precisa ser autêntico. Num mundo em que a gente está querendo oferecer fórmulas para tudo e para todos, né? Então, assim, prompt do chat GPT é a solução para todos os seus problemas. Cadê a autenticidade? Aonde a autenticidade vai nesse lugar, sabe? Nem me En- fala. Então, eu acho que tem duas coisas que têm sido muito importantes. Eu acho que respeitar o processo e eu consegui olhar para essa versão mais autêntica minha. Porque eu acho que eu estava num looping, na roda do hamster, de assim, produz conteúdo, produz, produz, produz. Aí uma hora eu falei assim, qual o objetivo? Uhum, Com qual propósito? Só cumprir uma tabela? uhum. Fiz o post de hoje? Dá o check. Não vai, entendeu? Então acho que eu também Sim. estou me permitindo olhar isso assim, com que intenção, sabe? Eu acho que as coisas, nesse momento, acho que a palavra da minha vida tem sido intenção, sabe? Então assim, reduz um pouquinho aqui, talvez essa quantidade, essa velocidade, mas faz as coisas de uma forma mais pensada, sabe? Com um olhar mais criterioso e não só para dar o check na agenda. Então acho que Uhum, isso foi uma uhum. coisa que eu tenho trazido bastante para a criação de conteúdo, sabe? Esse Sim, olhar um pouco mais cuidadoso e mais autêntico, né, já dessa minha versão que eu tô podendo conhecer. sim. E eu acho que tem que ter uma coragem danada para olhar para essa versão mais autêntica, porque a gente também cria uma versão de nós mesmas idealizada pelo que se espera da gente. Esses dias eu estava Total. com uma turma de líderes que tinham feito um assessment chamado PI, e esse assessment mostram dois gráficos, né? Onde um gráfico mostra como a gente é naturalmente, né, no dia a dia, e como a gente é no trabalho, né, sobre pressão e tudo mais. Mas é muito engraçado porque é você que responde o assessment nos dois momentos. Uhum. E a pergunta que gera o segundo gráfico é:
Quais são as palavras que você acha que representam o que as pessoas pensam de você? Então é como você se vê, é como você acha que as pessoas querem te ver, né. Então, aonde fica a autenticidade quando a gente responde, por exemplo, um gráfico que mostra quem eu sou com uma característica e o gráfico que mostra como eu acredito que as pessoas querem me ver, que daí é como eu me adequo, como eu me comporto para conviver com essas pessoas por conta das minhas expectativas. Mostra que a gente se torna outra pessoa propositalmente ali, né, para ser amado, para ser querido, para ser Uhum, aprovado. uhum. E aí, esse lance da autenticidade, precisa ter uma coragem de abrir mão dessa aprovação. Sem dúvida. E é um belo desafio, né? É um belo desafio. Acho que eu estou fazendo muito esse exercício de conseguir cada vez mais descolar, porque eu acho que tem a expectativa dos outros e tem a nossa expectativa, né? Que ela é muitas vezes cruel também, né? Que A muitas cobrança vezes muitas vezes tá a gente, né. não, Quando eu olhei eu falei: "Não, claro", por nessa questão da maternidade, tem muita expectativa do meu marido, da minha família, das pessoas à minha volta, das pessoas que estão torcendo para esse momento, mas tem uma autocobrança que é minha, né. Então, assim, uhum. é muito legal quando a gente também consegue ir descolando um pouco desse lugar, da expectativa dos outros com a sua, porque acho que você vai entrando mais em contato com essa sua essência, né, com essa sua voz. Porque a tua expectativa, né, a minha expectativa fica muito pautada no atender a expectativa do Do outro. outro, Então, e assim. aí vira uma loucura. Eu estou fazendo parte de um grupo que fala muito sobre posicionamento, uma Uhum. mentoria em grupo, né, com expert em posicionamento, e aí tem muito esse lance dos arquétipos que você conhece, né, para a gente se identificar, algumas pessoas reconhecem os diferentes estilos de, né, de imagem uns nos outros. E aí ele fala muito dessa questão da autenticidade, da gente achar o nosso tom e tal. Eu falo: "Mas gente, é meio incoerente, como é que a gente acha o nosso tom, se na hora da Uma gente então se cartilha. arrumar e ter que passar uma imagem, a gente precisa encaixar numa imagem que alguém vai ver e vai Tô me validar". perguntando cada dia mais, Ale, e eu acho que nas redes sociais isso é ainda mais, latente, porque é tanta fórmula pronta, sabe, é tanto você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer essa trend, você tem que fazer essa música, você tem que fazer e quando você vai ver, você fala assim: "Gente, eu só tô seguindo cartilhas alheias e me perdi no processo, eu me É. perdi, já E é muito tentando me louco. encaixar naquilo que tinha que fazer", sabe? Eu não sei da onde vem, qual é, se é a galinha, se é o ovo que vem primeiro, mas o que eu vejo é que, assim, por exemplo, olhando para essa questão que a gente está falando de autenticidade, imagem, cartilha, tu pega mulheres que são consideradas mulheres bem-sucedidas nas postagens. Todas vestem terninho monocromático. Falo: "Gente, mas e a tal autenticidade? Será que eu me vejo assim mesmo?" Até curto né, colocar um terninho de vez em quando, tal, mas ele me representa? Não. Se eu tivesse que andar autenticamente como eu que gostaria de andar, eu estaria de vestidinho indiano, de seda, assim, bem solto, né. Então, eu E tenho aí, por conta questionado disso, muito eu isso, não vou sabe? ser, nã aí as pessoas olham para mim: "Não veem, o poder?" Né, eu tô bem incomodada com isso Ah, ultimamente. então, eu acho que isso é muito tênue essa linha, né, da gente cumprir essas tabelas e quando você olha e fala assim: "Tá, mas calma, quem sou eu aqui, né, não era para ser a minha versão? Então a minha versão ela não pode só cumprir um monte de tabela e É. prompt pronto já do ChatGPT, porque senão não é genuíno, né, não é verdadeiro". Então, até para você ter uma ideia, até em termos de estilo, de moda, Então. eu tô ressignificando muita coisa. Às vezes eu pego uma coisa e alguém vira para mim, minha mãe vira e fala: "Nossa, mas isso não tem nada a ver com você". Aí eu falei: "Mas quem é esse você?". Eu falei: "Eu tô ressignificando Qual tanta você? coisa na minha vida, que quem é esse você?". Qual você? De Que qual você está falando? né, porque eu acho que a gente vai passando por várias versões, e acho que essa tá exatamente agora nessa busca mais autêntica, o que que é meu, né, E eu posso ter alheio aos vários, né. olhos dos outros. Exatamente, eu não preciso ter um único estilo, né, uma única Sim. forma, eu posso inclusive cada dia tá de um jeito, né, por É. que não? Não, muito legal. Bom, sou suspeita. E aí, vindo para um lugar, né, de aterrissar aqui, que nosso tempo passa muito rápido, Muito. e conta um pouquinho da tua história com essa história que você está vivendo hoje e todas essas emoções que você está, né, se deixando Florescer. transpassar, florescer, transbordar. Como é que você acredita que isso vai
aparecer para as pessoas aí nessa tua próxima melhor versão? Eu acho que já está transbordando para alguns lugares, sabe. Eu acho que eu estou conseguindo encontrar essa versão, como a gente falou aqui, um pouco mais autêntica. Acho que eu estou me espelhando nas minhas próprias emoções para desenhar esse futuro. Então, exemplo, né, para o próprio Instagram, eu tinha um Instagram muito focado em maternidade, muito focado nas lojas, e eu estou redesenhando isso. Então, assim, vou continuar fazendo os conteúdos para as lojas? Vou. Só que talvez no perfil das lojas. Talvez hoje, dentro do meu perfil, ter um conteúdo de maternidade não está muito condizente com o momento que eu estou vivendo. Ou Isso tá tá, um né? Nós pouco. depois podemos fazer uma sessão para falar disso. Sim, sim. Eu digo, porque eu falo muito do lugar de quem já é mãe ali Então, dos mas essa é produtos, uma né? coisa que também precisa ser desconstruída. Por que que a gente pensa que a maternidade só se trata sobre o lance de ter o filho ou de criar o filho, ou dos problemas que o filho Mas eu vou te falar traz ou das uma benesses que o filho coisa traz? curiosa, porque eu estava muito com esse olhar, né, de trazer a visão da mãe para falar dos produtos, dos benefícios e tal. E aí eu falei, bom, esse lugar nesse momento ele não tá muito condizente, porque eu tô vivendo essa coisa da maternidade, do Não, tentar mas ser tem a mãe. maternidade não mãe ainda, Sim, que e eu aí eu acho um peguei e falei, então baita eu vou dar um passo recorte. para trás e eu vou fazer algo mais institucional, porque eu falei, tudo bem, eu não sou mãe, mas eu tenho um negócio, mãe, de maternidade. Então, assim, eu tenho propriedade para falar sobre aquele produto. Eu vou fazer algo mais institucional. Então, eu vou falar sobre a visão institucional. E aí, até conversando com a minha irmã, foi muito engraçado. Ela falou: Tati, você não é uma instituição. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, você falar do lugar institucional não conecta. E é verdade, eu não estava conectando, porque eu estava falando ali da visão empresa, comercial, e não da minha experiência, Uhum, sabe? uhum. Então eu falei, então agora eu estou transformando um pouco esse lugar e dizendo o que que a Tatiana de hoje, que ainda não é mãe, ela tem para oferecer. E tem algumas pautas que eu acho que são inerentes para muitas mulheres. Então, falar sobre o processo de tentar engravidar, É o sobre desejo de ser mãe, empreendedorismo, a sobre a frustração. transição de carreira, Sim. sobre como nós mulheres a gente dá conta de 355 pratinhos, né? E não enlouquece ou enlouquece de vez em quando. É, mas tá tudo Então, bem. assim, como é que eu trago isso numa leitura muito minha, sabe? Mais gostosa, mais leve, mais nostálgica. Porque eu acho que a gente está caminhando também para esse lugar um pouco mais Sim, sim, nostálgico, sim. né? Do tempo ali com um pouquinho mais de calma, das curadorias ali que a gente tinha, por exemplo, nas revistas. Então, eu estou indo muito para esse lugar, sabe? De uma curadoria para as mulheres 30 a mais, do que a gente está vivendo hoje, sabe? Pouco saindo um pouco desse lugar ainda da maternidade, que ele ainda não é meu, né, por propriedade, que eu ainda não estou Vamos nele, conversar sobre isso. mas tentando encontrar o meu recorte atual, sabe? Não projetado ali no futuro. O que que hoje eu posso oferecer em termos de produção de conteúdo que pode conectar com as mulheres? Eu acho que vem um pouco desse lugar, de encontrar meu recorte hoje. Seus tempos, seus movimentos, né, Exatamente. Tati? Eu acho que esse insight que você teve de se olhar, de se observar, de verificar tuas necessidades, teus tempos, teus movimentos, é muito rico. A mulherada tá meio alucinada, cheia de pontos cegos, que Acho que a gente só precisa de tá alguém indo, para. né? E aí, quando eu parei, eu falei, acho que eu tive uma grande oportunidade. Eu ainda não Sim. enxergava dessa forma, mas hoje eu olho que foi quase um presente, assim, sabe? De, Não, cara, eu certeza. pude ter um ano de olhar para mim, E, que eu acho que não aconteceria de nenhuma outra e tu forma. pode oferecer isso sem a pessoa ter que, de repente, passar por algo desafiador para ter. Sim, Mas tendo você já como um atalho, essa pessoa economiza no mínimo um ano. é um fato. Tem algumas coisas que eu fui fazendo, assim, que acho que trazem um resultado bem importante. Sou suspeita, ó, já tô vendo, já tô vendo. Ai, olha, pena que nosso tempo já passa, né, gente do céu? Tati, nós vamos ter que fechar aqui, mas a gente tem futuro essa conversa. Acho que vai ter episódio Combinadíssimo. 2 na nova versão do que Tati vai lançar, que eu Que vou está aqui, por ó. aí. Daqui a pouco eu vou dar uma conversada com a Tati, fazer uma sessão aqui. Ah, muito bom, Tati. Bom, gente, tem conversas que a gente ouve, tem conversas que a gente sente, e tem aquelas que ficam ecoando dentro da gente bem depois que o som acaba. Eu acho que essa conversa da Tati é uma dessas, que vai ficar ecoando em você, como já está ecoando aqui em mim. Eu acho que foi bem assim hoje, né?
Bom, com a Tati não é sobre respostas prontas, vocês viram. É sobre perguntas que nos atravessam. É sobre lembrar que o corpo fala, que o silêncio acolhe, que o sentir é também uma forma de existir com mais dignidade. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que precisa sentir isso também. E mais do que isso, deixa ecoar. Na próxima vez que você tiver com medo ou uma dor bater aí no seu peito, pergunta para si mesmo: o que que eu estou sentindo? O que que eu ainda não estou conseguindo nomear? Vocês viram que às vezes a gente não tem resposta pronta para tudo. Talvez a resposta venha só depois, mas o espaço para ela vir já começou aqui nessa conversa de hoje. Então, obrigada, Tati, pela Obrigada, Ellen. presença, pelo presente de estar aqui. E eu tenho certeza que você vai ainda ecoar em muitas mentes por aí. Obrigada mais uma vez pelo Obrigadão. convite, pela oportunidade de dividir minha história e espero que tenha me conectado aqui com algumas mulheres que também estão vivendo coisas similares. Obrigada Sim, mesmo. certeza, maravilhosa. Obrigada. Obrigada.